Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Comerciante assassinado a tiros no centro do Recife. Polícia registra homicídio no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no bairro da Coab. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 15 de abril de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 6 assassinatos, foram 6 homicídios, sendo um crime que aconteceu no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.053 assassinatos, sendo 594 crimes no interior e 459 no Grande Recife. Já está em casa no Jaboatão dos Guararapes a técnica de enfermagem presa por ordem da Justiça de Minas Gerais por um crime que não praticou. Os detalhes com o repórter Adúlcio Lucena. Uma mulher que estava presa há 10 dias na colônia penal feminina do Recife foi liberada. A técnica de enfermagem Gislaime Elizabeth dos Santos Albuquerque, de 46 anos, finalmente deixou o local e foi recebida pelos filhos e marido. A mulher foi presa no último dia 4 por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Minas Gerais. Segundo a denúncia, em 2006, Gislaime recebeu um depósito de R$820. O dinheiro foi sacado por criminosos lá mesmo em Minas Gerais. A pessoa que fez o depósito afirmou que foi vítima de um golpe. Gislaime, que mora na Vila dos Carneiros e que afirma nunca ter ido em Minas Gerais, passou a ser considerada suspeita, mesmo afirmando que não usava a conta desde 2005, quando saiu do emprego em um hospital particular do Recife. Já a vítima do golpe recebeu o dinheiro de volta. Segundo a advogada de Gislaime, a justiça rejeitou a denúncia e revogou a prisão preventiva. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Polícia registra homicídio no Cabo de Santo Agostinho. Mais uma pessoa foi assassinada no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Grande Recife. A vítima, Lucas Germano da Silva, tinha 28 anos de idade, morava na rua 19, no bairro São Francisco, lá no Cabo. Ele estava em frente à casa da mãe dele, lá na rua 19, quando 2 elementos numa motocicleta, elementos desconhecidos, meteram bala e mataram um rapaz que, segundo informações, seria ex-presidiário. O corpo de Lucas Germano da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Steve Sander Ramos de Barros Veras, com 20 anos de idade, residente na rua Escritor Maia, no bairro da Várzea, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo naquele bairro, na rua Expedicionário Antônio Romano, por elementos desconhecidos. O jovem foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Leandro Marconi da Silva, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca peixeira na cabeça e no pescoço, pertinho da residência dele, na rua Belo Jardim, Campo da Vila do Reinado, no bairro da Várzea Fria, em São Lourenço da Mata. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações repassadas pela polícia, Leandro Marconi da Silva, ele seria usuário de drogas e costumava se envolver em confusões, gostava muito de briga. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Olha, minha gente, encontra-se desaparecido o senhor Wellington Silva dos Santos, conhecido como evangélico. O Wellington tem 45 anos de idade, está sumido há cerca de 8 dias, ele trabalha em Zeca Sorvetes, e qualquer informação do paradeiro de Wellington Silva dos Santos, conhecido como evangélico, para o telefone 87 38 25 46, repetindo, 87 38 25 46, falar com Stênia.
ligadinhos com a gente aqui na Jornal, rapaziada do Campol, o presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos Tatu e também o comissário Euclides, esposo de Marise. Irmão Paulo Pretinho da funerária em frente ao IML, Paulo Pretinho, e também o comissário Manuel Silvestre. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro e o nosso amigo, companheiro Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado. A equipe parceiro da pista também está ligada com a gente, Augusto, Valdir, Hugo e César do Uber. O comissário Roberto Celerino também está sintonizado na Jornal. No Alto Zé Bonifácio, Tom da Quitanda, Marroco e a esposa Marinalva. Em Casa Caiado, Olinda, o ex-goleiro da antiga Tecandor, Hamilton, e o professor Osíris Monteiro, ligados aqui na Jornal. O condutor do SAMU, Carlos Alberto, lá na Campina do Barreto, ele e a esposa e toda a família, e também lá na Campina, Afonso da Eletrônica da Rua Garibaldi, Gildete e o esposo dela, Mota, motorista de ônibus aposentado da antiga São Paulo, Josenildo Salles e Decão Barbosa da farmácia, estão lá em Gravatá. No Córrego Genipapo, Nenete, na Rua Popular, Vadinho, o Lobo Solitário, e Zenon, que é o conhecido velho debaixo da cama. Romão é o cabeleireiro das estrelas, bem pertinho do Parque 13 de Maio, sempre ligado com a gente, ele e os clientes dele. Vital de Rio Formoso é motorista de aplicativo Uber. Vital tá ligado com a gente, é Vital ou é Vitão, é lá de Rio Formoso, é motorista de aplicativo Uber, sempre ligado com a gente aqui na Jornal. Na Rua Bulgari, no Morro da Conceição, Mita Cabeleireiro, Max do Mercadinho e seu Lu da Barraca. No Vasco da Gama, o delegado José Antônio está ligado com a gente, o filho dele, o comissário Zezinho, esposo de Jerusa, Laiana da Esmaltaria no Janga, em Paulista, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Romero Matias de Ferraz, este rapaz, ele pilotava um quadriciclo quando foi assassinado a bala pertinho da residência dele em terras do Engenho Campinas, em Palmares. Elementos desconhecidos cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Romero Matias de Ferraz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, no agreste do estado. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um gari morreu atropelado na Vila dos Prazeres, município de Lajeado, no agreste do estado, por um caminhão caçamba. Hugo Joaquim da Silva Júnior, ele tinha 33 anos de idade. Ele caiu do próprio caminhão que trabalhava carregando entulhos e aí morreu esmagado pelo próprio autocarga. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma mulher de 23 anos de idade foi presa por tráfico de drogas no bairro Magano, em Garanhuns, no agreste do estado. A suspeita foi pega com meio quilo de crack e 2 balanças de precisão. Ela foi levada para a sede do DENARC e foi autuada em flagrante. Agradecer aos nossos companheiros operadores aqui da Radional, Evandro Chaves, o Chaveirinho, Goto César do Pedro da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, também Aldo Leite, Big Alves, o Carlos Santos e o Avanildo Cerqueira Nido, que tá ligado, tá comandando aqui o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página, a Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, dentro de instantes. Em Águas Compridas, Olinda, ligado com a gente na Jornal, o amigo Biá da rede de supermercados. Biá tá sempre ligadinho com a gente aqui na Jornal. Na Orla do Janga, bem pertinho da Arena de Clécio Lúcio, ex-jogador de futebol, filho de Dona Célia. Estão lá Elza do Sacolé, Nado da Carroça de Pipoca e da Batata Frita e Manuel da Barraca do Coco. Manuel que inclusive tá passando aí a quaresma lá em Carne de Vaca, tá na fazenda dele lá. Também ligados com a gente, Tonico e a esposa Deise do Bolo de Rolo, ainda na Orla do Janga, em frente a Reginaldo Maia da Casa de Festas. Estão lá Andréia e o filho Cauã do Pula Pula, Ricardo do Crepe Suíço, Gilberto do Açaí, Damião do Açaí também, Gilberto da Coxinha e o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo da Biritolândia, ele e o auxiliar dele, Heitor o Barman. Antônio Dançarino está em Santo Amaro, ele e toda a família, e Batista, presidente do Clube Bela Vista, no Alto Santa Terezinha, também ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Comerciante assassinado a tiros no centro do Recife. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no bairro da Coab.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agradecendo a rapaziada da SEASA, toda a turma ligada com a gente na jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tassi, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, estão lá em Igaraçu. Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Na PE15, subida da ladeira do Alto da Mini Olinda, está lá a família de Dona Nazilda, a velha do Galeto, o filho dela André do Galeto, também a esposa dele, Glaucineide, e os filhos Andrezinho e Evelyn, e também os amigos da família na Rua 13, lá mesmo no Alto, Heriberto, Birinho, Romário, Petinha e Guilherme, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Uma equipe da Polícia Militar prendeu 2 elementos que teriam roubado um Fiat Siena na cidade de Venturosa. Os criminosos ainda atiraram contra as vítimas, 4 pessoas sem, contudo, alvejá-las. Os suspeitos, o Enderson Frank, de 19 anos, um ex-presidiário, e Eduardo Henrique, também com 19 anos. Eles foram inclusive reconhecidos pelas vítimas, e esses criminosos eles estavam em um carro Gol vermelho de placa KJF 4824. A dupla foi encaminhada à delegacia de Arco Verde. Um ônibus foi assaltado na Rua Santo Ângelo, no bairro de São Martim. 2 homens armados anunciaram assalto e depois, logo em seguida, um deles foi preso em flagrante, inclusive com drogas. Ícaro Micael Silva da Cunha, de 24 anos de idade, um dos suspeitos, foi preso em seguida em flagrante. Rostan Wellington da Silva, um homem com 45 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua das Orquídeas, no bairro Novo Carmelo, em Camaragibe, por elementos desconhecidos. Rostan Wellington da Silva foi socorrido no SEMEC, lá mesmo em Camaragibe. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira. O Sargento Bichinho está aniversariando, ele mora no centro, em São Lourenço da Mata. Cocota está completando 62 anos de idade também, mora no centro, em São Lourenço da Mata. Gabriel está completando 14 anos, mora também no centro, em São Lourenço da Mata. Gabriel é filho do cabo PM Bandeira e de Dona Tamires, e a avó do Gabriel é Dona Bilio. Ananias, o popular Careca, está aniversariando. o Careca. Ele é atleta do Independente da Campina do Barreto, cujo presidente é o Sargento Jó, os diretores Tola, Heriberto do Ouro, Sargento Léo e Altemaro Galego, o homem da moranga de ouro. Nenê Piola, Nenê Piola está aniversariando, é mãe de Amanda Esponja e também Paula Papada. Isso mesmo, a família mora em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Gabriela Souza está completando hoje 36 anos de idade e mora no bairro do Jiquiá. Ela é cunhada do taxista Barbosa, que está em Camaçari. Haverá um almoço com a presença de Bio, Selma, Malu, Stephanie, Manuela e também Itamar. Miso, ele é presidente do bloco Aprumar, esse bloco é do Alto do Eucalipto, portanto Miso está aniversariando hoje. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Tenente Valdeci Mendes Cavalcante, os sargentos Antônio Matias da Silva e Manuel Cordeiro de Melo, e os cabos Israel Felipe Santiago
e Manuel Lopes de Melo. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia está investigando a morte do jovem Tiago Nascimento Alves Salgueiro, jovem que tinha 20 anos de idade, morava na rua Cantora Clara Nunes, no bairro da Torre, estava sumido, foi encontrado morto já em decomposição, pertinho do Atacadão e também à margem do rio Capibaribe, lá no bairro da Torre. A única informação é de que ele seria usuário de drogas. O Wellington José Pereira, com 32 anos de idade, residente na Avenida Padre Mosca de Carvalho, comunidade Cascatinha, na Bola na Rede, na Guabiraba, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de espingarda de 12, na residência dele, lá mesmo em Bola na Rede, por 4 homens, 2 deles encapuzados, estariam à procura de armas e drogas. A polícia está investigando o caso, tentando identificar os criminosos que mataram o jovem Wellington José Pereira. A polícia também está investigando a morte do servente de pedreiro Felipe Alves da Silva, de 34 anos de idade. Ele pedalava de bicicleta, havia saído de um bar quando foi emboscado e morto a bala na rua Manuel Bione de Araújo, em Veracruz, Camaragibe. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. E, segundo informações, o rapaz seria viciado em cocaína. Em Bom Conselho, policiais civis e militares desarticularam uma quadrilha que vinha agindo contra residências e estabelecimentos comerciais. Marciano da Silva Feitosa, de 21 anos, foi preso e 2 adolescentes de 13 e 15 anos, respectivamente, foram apreendidos. Com o trio, foram apreendidos 4 botijões de gás. Um quarto suspeito, identificado como Eduardo Ferreira dos Santos, conseguiu fugir, mas está sendo procurado pela polícia. Na Rua da União, Centro, em Aliança, uma idosa vinha sendo agredida, espancada pelo próprio neto. A polícia militar foi acionada e o suspeito de 18 anos entrou em cana. A vítima estaria nervosa e, por conta da violência do neto, tentou se matar várias vezes. O caso está sendo investigado pela polícia. Em Nazaré da Mata, um homem foi detido após ameaçar um vizinho com um facão. Isso mesmo, vítima e suspeito foram encaminhados à delegacia local. Aguinaldo José da Silva, residente em Jardim Paulista, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma briga lá em Jardim Paulista por um elemento cujo nome não foi informado. Aguinaldo José da Silva foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Jadiel Veríssimo de Barros, este sofreu um atentado à bala no bairro do Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Jadiel Veríssimo de Barros foi socorrido no Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e o caso foi investigado inicialmente pelo delegado Antônio Campos, da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz identificado apenas como João Vitor, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. João Vitor foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Hugo Alexandre Brandão dos Santos, este foi agredido à bala na Avenida Professor José dos Anjos, no bairro do Arruda. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Uma mulher de identidade ainda não informada foi agredida a golpes de faca peixeira, ficou agonizando em via pública no Beco da Vitória, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. A autoria e os motivos do atentado são ignorados. A polícia está investigando o caso. A mulher foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Tiago Alberto da Silva, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca peixeira na Rua 10 ou Rua Tancredo Neves, em Paudalho, e o suspeito do crime, um tal de Nelson. Tiago Alberto da Silva, o jovem de 23 anos, ainda chegou a ser levado para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho.
José do Nascimento Silva, um rapaz de 29 anos de idade, conhecido por Zinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na Rua do Centenário, que fica em Goiânia. Foram 4 homens desconhecidos que cometeram o crime, cujos motivos são também ignorados. Ivanilson da Silva, de 18 anos de idade, um carroceiro. Ele foi assassinado a bala no sítio Camarinha, zona rural de Brejo da Madre de Deus, crime de autoria e motivos desconhecidos. O rapaz, Ivanilson da Silva, ele estava com a carroça de tração animal que foi encontrada com o cavalo pertinho do cadáver de Ivanilson, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Cleonildo Hilário da Silva, de 35 anos de idade, foi alvejado por tiro de espingarda calibre 12 no sítio Bengalas, zona rural de Casinhas, no interior do estado. Um elemento desconhecido sapecou chumbo nele. Cleonildo Hilário da Silva, ele foi socorrido no hospital lá de Casinhas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia continua investigando um crime que aconteceu em Petrolina. Um rapaz sem nenhuma identificação, pelo menos até agora, encontrado morto já em estado de decomposição numa estrada carroçável na zona rural lá de Petrolina. O corpo encontra-se no Instituto de Medicina Legal. Felipe Nascimento da Silva, de 31 anos de idade, residente no centro, no loteamento João Paulo II, em Camaragibe. Ele foi agredido pertinho da residência dele por 2 elementos desconhecidos. Felipe Nascimento da Silva foi levado inicialmente para o SEMEC lá de Camaragibe, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. O jovem Igor Gabriel da Silva Martins, com 20 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo no atentado no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. Atentado de autoria e motivos não informados. Atingido nas costas pelos disparos, Igor Gabriel da Silva Martins foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Comerciante assassinado a tiros no centro do Recife. Fernando Antônio de Oliveira Silva, um homem com 39 anos de idade, comerciante, dono de um bar e lanchonete. Ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça no local de trabalho. Ele estava no balcão do estabelecimento dele, localizado na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, quando um elemento desconhecido invadiu o estabelecimento e atirou contra a cabeça dele, que morreu na hora. Policiais militares do 16º Batalhão estiveram no local e fizeram o isolamento do corpo até a chegada das equipes do ICEI e do IML. O corpo do comerciante Fernando Antônio de Oliveira Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito pelas equipes do ICEI e do IML e também os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam e ferem outro a bala no bairro da Coab. As vítimas: Napoleão Olegário Souza Muniz, de 25 anos de idade, morador do bairro de Ipecepe, e Natanael Agapito da Silva Júnior. Eles foram baleados na Rua Vermelhos, no bairro da Coab, no Recife, bem pertinho do terminal de ônibus do Alto dos Carneiros, por elementos desconhecidos. Napoleão Olegário Souza Muniz, ele, um ex-presidiário por tráfico de drogas, conhecido por Popó, morreu na hora. Ele inclusive estaria sendo ameaçado por um tal de Jonas, que deve ser procurado pela polícia. O rapaz que sobreviveu, Natanael Agapito da Silva Júnior, ele foi atingido na perna direita e no braço direito por balas perdidas e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada. A polícia está investigando essa tentativa de duplo assassinato. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.